como se fala? Eu só não quero ficar na frente de costas assim para ninguém. Deixa eu tirar aqui meu sapato. Não reparem. Já que nós estamos como se estivéssemos na nossa casa, né? Não é isso? A intenção era essa, né? Só lembra de avisar a gente, que aí a gente vem com roupa de casa. Bom dia. Bom dia. Antes de começar, eu vou pedir meu marido para orar por mim. Vem, meu líder espiritual. O sacerdote lá de casa, né? Eu obedeço, tá? Sou uma mulher obediente, tá? Oi? Vamos orar pelas crianças. Tá preocupando, você vai ter, Vanessa? Vai ter, Eliana? Tá aí? Vai ter? Então, vem, Leandro. Aí tu ora por mim e ora já pelas crianças. Vem, Helena. Vem. Cadê? Tem mais criança, não? Não? Oremos. Santo Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, primeiramente eu quero te engrandecer, bendizer teu santo e excelso nome, Senhor, dizer que nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor, e te glorificar o teu nome. Pai, em nome de Jesus, venho te pedir pela vida da Débora, minha esposa, Senhor, que ela possa ministrar tudo que vem do seu coração, Pai, que ela se coloque atrás da cruz, que ela possa falar tudo que vem do seu coração, em nome de Jesus, Pai. Também, em especial, venho te entregar o culto lá das crianças, Senhor, que possa ser, que é temático, mas ministrando nos corações deles, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, quando o pastor me fez o convite, isso aqui está engraçado, hein? O pastor, quando me fez o convite, ele... O que vai cair? Esse não, esse aqui eu vou precisar, vou usar. Esse aqui que eu gosto. O pastor, quando me fez o convite, né, foi segunda-feira. A gente sempre tem, né, algo, né, programado ali, né, fruto das nossas devocionais, da nossa busca, né, mas sempre tem algo que fala mais alto, né, aos nossos corações. E o Senhor me deu, né, uma palavra que eu já tinha começado a trabalhar nela. E engraçado que era direcionado realmente a famílias, né? Era direcionado a famílias. E falar sobre famílias hoje se tornou um desafio, porque existem muitas nuances. E hoje, nos tempos de hoje, a família tem sido, o último reduto de ataque de Satanás. As famílias nos tempos de hoje não são as mesmas dos tempos dos nossos pais, dos tempos dos nossos avós. Muita coisa mudou. E, infelizmente, Satanás tem usado todas essas mudanças para afetar e colocar lá. Apesar de nós vivermos no Brasil e o nosso país ser um país cristão, né, ser um país fundamentado, legislado com fundamentos cristãos, né? O nosso Código Civil brasileiro, ele é o quê? É a diretriz, é a Constituição do cidadão. Ele ali regulamenta desde o nascimento até a morte, né? Então, ele fala sobre o casamento, o que é o casamento, os princípios do casamento. E agora nós estamos vendo uma virada disso. E agora é o momento da igreja, mais como nunca, acender o sinal de alerta, que já era para estar. Né? Se o Senhor não edificar a cidade, em vão é o trabalho dos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia quê? A sentinela. Então, assim, se o Senhor não for o guarda da tua casa, se a sua casa não for consagrada ao Senhor, vai cair. Nós estamos vivendo a falência, nós estamos assistindo
lentamente a falência das famílias. Isso é muito triste, é doloroso demais refletir sobre isso. Mas essa é uma verdade que precisa ser dita, refletida, e nós precisamos nos posicionar e aprender a blindar a nossa casa. Se eu te perguntar hoje aqui, a tua família é consagrada? Você vai falar para mim, sim, lógico. Sim, eu caminho no Senhor. Nós caminhamos em Deus. Mas vamos ler Josué, capítulo 24. Josué, o capítulo 24, o versículo 15. O tema seria família forte, igreja forte. Tá? Família, repete comigo. Família forte, igreja forte. Repete novamente. Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué é um exemplo claro de posicionamento, de firmeza e de alicerce. Não tinha brecha ali. Ele tinha total consciência do que estava acontecendo com o povo. A gente vê aqui em Josué o quê? Quem foi Josué? Josué foi o precursor de Moisés, né? Ele conseguiu conduzir o povo à terra de Canaã, o povo lutou, o povo guerreou, ele teve problema com o sul, com o norte, o Senhor foi ali dando livramento, o Senhor foi, estabeleceu a nação de Israel, dividiu, né, cada tribo com a sua terra e falou assim, defende a tua terra. Guarda a tua terra. Deus já fez, ele entregou Canaã, o que ele prometeu ele fez, guardou, livrou, está entregue. Nós somos a nação constituída pelo Senhor. Agora, foram contaminados. Israel sempre viveu em rebelião com o Senhor. Pecava, por conta dos estrangeiros, é um povo que se contaminou e existia, né, pecados na vida das famílias. Então, Josué nos ensina aqui duas coisas, né? A primeira é que ele era líder espiritual da casa dele. Ele tinha homens, preste atenção. Ele era líder espiritual da casa deles. Então, ele sabia que ele tinha uma responsabilidade muito maior do que ser líder de Israel. Ele era o líder da casa dele. Então, antes de você ser patrão, funcionário, né, ser um bom filho, estou falando direcionado, né, aos homens casados. Você é o líder espiritual da tua casa, a tua responsabilidade, a tua igreja. Você é o pastor da tua igreja, a tua casa é a tua igreja e os teus filhos são os membros. Você é o pastor dessa igreja. Então, Josué tinha isso muito bem desenhado, ele tinha isso muito bem enraizado nele. E ele era um exemplo. A família dele serviu de exemplo para toda a nação de Israel. Ao ponto dele virar e poder, com toda a autoridade, de virar e falar, olha só, decida aí o que vocês vão resolver da vida de vocês. Decidam, porém eu e a minha casa seremos fiéis ao Senhor, manteremos nossas raízes, nosso alicerce é fundamentado na palavra de Deus, nós não vamos nos desviar, nós adoramos tão somente ao Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque não pode haver conformismo. Não pode haver comodismo dentro das famílias. A gente precisa manter um estado de alerta e um estado de reflexão a todo momento. Porque é sutil, a gente até falou isso na IBD hoje, né, sobre a sutileza, sobre a sedução de Satanás. Nós temos estudado isso em Apocalipse, né, que a sedução do mundo
será irresistível. Sabe como é que a gente resiste a Satanás? Como é que a gente resiste ao Senhor? Se submetendo, sujeitai-vos ao Senhor. Tiago 4, versículo 1. A gente vai ler lá. Antes, eu vou pedir para o Rafael passar um vídeo, e eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção. Porque essas mudanças, antes, a gente vê, né, muita discussão, nós somos cidadãos, nós somos crentes, mas nós somos cidadãos, a gente vê as coisas acontecendo, a gente vê a política acontecer, a gente vê a economia, a gente está vendo tudo. E tem sentido que isso tem impactado as famílias diretamente. Só que a coisa está ficando cada vez mais séria, a gente precisa ter conhecimento para se preparar. Para quando te vier te questionar, você estar com conhecimento suficiente para poder defender a tua família. Se posicionar. Não cair na sedução. Pode passar. Está dando para ler, né? A homem e mulher, e marido e mulher, nas referências. Mudanças propostas no Código Civil Brasileiro, a definição de relações deve passar por um processo de modernização, trazendo novos conceitos de relações familiares. Vamos entender? O Código Civil é uma espécie de constituição do cidadão comum. Ele regula toda a vida das pessoas, mesmo antes do nascimento e até depois da morte, passando pelo casamento, sucessão e herança. Em relação às alterações sobre casamento, as mudanças legitimam a união homoafetiva, acabando com as menções a homem e mulher, e marido e mulher, nas referências a casal ou família, no lugar entre a expressão duas pessoas. Além disso, também está previsto o divórcio ou dissolução de união estável, com solicitação feita apenas por uma das pessoas do casal, sem a necessidade de ação judicial. Basta fazer o pedido no cartório onde foi registrada a união, e o cônjuge, o futuro ex nesse caso, será notificado, tendo um prazo para atender ao pedido. As mudanças também prevêem a criação dos chamados alimentos gravídicos, uma pensão que será devida desde o início até o fim da gestação. Sobre herança, os cônjuges deixam de ser herdeiros se houver descendentes, que são filhos e netos, e ascendentes, que são pais e avós. Nesse caso, apenas esses terão direito à herança. Por fim, também está prevista a alteração do regime de bens do casamento ou da união estável em cartório, o que hoje só é feito com autorização judicial. As alterações no Código Civil ainda apontam para diretrizes na doação de órgãos, tutoria de animais, reprodução assistida, direito digital e muito mais. Os detalhes você acompanha em agazeta.com.br. Não é brincadeira, não. Acabou, né? Para vocês terem uma noção do impacto que isso vai causar nas crianças, nas famílias, eu vou ler para vocês como que hoje é a definição de casamento no nosso Código Civil Brasileiro. O casamento se realiza no momento, artigo 1500, só a título de curiosidade, tá? Artigo 1514 do Código Civil. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Vai deixar de existir a palavra homem e mulher, e isso é uma afronta total à criação. Portanto, deixará o quê? O homem, não é da pessoa, não. Portanto, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e tornar-se-ão uma só carne com a sua mulher. Romanos, capítulo 12. Abre lá, rapidinho. Eu vou controlar o tempo, porque a gente vai arrumar a igreja, então...
mas a gente vai fazer toda essa reflexão sobre a blindagem da nossa casa, sobre o sentido real e profundo de consagração, sobre a nossa família. Capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 2. Eu amo de paixão Romanos, a carta de Romanos, que é uma carta de exortação, sabe? É uma carta que bota o dedo na ferida, fala muitas verdades, e são cartas tão atuais, né? Assim como Colossenses, Efésios. E olha só o que Paulo escreve, né? O que Paulo estava escrevendo, falando para os romanos, para os gentios que se converteram. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? O vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. Esse sentido de inconformismo, ele é vivido, ele é praticado. A gente precisa ensinar os nossos filhos conceitos de casamento em casa, eles pequenos. Porque na escola vai mudar a maneira de se tratar. E é muito sutil a normalização disso, né? Nós trabalhamos, a gente atende muito diretores de escola, né? E houve uma mudança, né, assim, drástica, né, assim, muito grande na direção das escolas municipais, né? Então, assim, o ensino fundamental hoje no nosso município, ele é totalmente voltado para essa mudança que vai vir no Código Civil. Porque essa mudança que está sendo trazida para ser, né, discutida no Senado, ela é fruto, ela é resposta dos tribunais, da judicialização dessas questões. A igreja foi perdendo espaço, as famílias foram sendo minadas, destruídas, Satanás sutilmente foi mudando o padrão das famílias, e isso foi chegando ao judiciário, e o judiciário tem atendido o quê? Ao sistema do mundo. Entendeu? Nós estamos inseridos, nós estamos no mundo. A verdade é essa, mas não como o mundo. Nós não podemos viver como o mundo. E isso é tão importante que, espiritualmente falando, dentro de casa, existem papéis. Porque a gente blinda a nossa família fortalecendo os nossos papéis de pai e de mãe, de marido e de mulher. Entendeu? Talvez tu não esteja aqui, né, com a tua esposa, mas você está inserido num contexto de família. Você é filho de alguém, você é tio de alguém, você é sobrinho de alguém, você é primo de alguém. Então, você está inserido num contexto de família. Você tem referências paternas e você tem referência materna. E tudo isso vai te ensinar como que você vai se relacionar com as pessoas no teu dia a dia. Romanos aqui, ele nos ensina o quê? Que a gente não pode abaixar a cabeça, a gente não pode perder a vigilância. Porque o conformismo, ele está ligado diretamente a comodismo, a comodidade, a ouvir certas verdades e não se posicionar, se calar. E Paulo fala sobre isso. Olha, Timóteo, procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Porque quando você for confrontado, você vai saber como defender a sua fé. Gente, não sou eu que estou falando, é a palavra. Gente, cada vírgula, cada palavra não foi colocada, não foi escrita em vão. Se fosse para ter sido escrita de outro jeito, ela teria sido escrita de outra maneira. Se o Senhor decidiu que essas palavras deveriam de estar aqui, é porque são essas palavras que o Senhor quer que a gente escute, que a gente reflita, que a gente coma, que faça parte. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Né? Isso está dentro, isso é a resposta à prática do pecado, está ligada diretamente ao quanto de conteúdo bíblico eu tenho.
Está ligada diretamente ao quanto eu conheço da palavra. Como assim eu não me controlo? Como assim eu não consigo falar? Como assim isso não existe, gente. Se existe fruto, o fruto não é mentira, não é história. Se existe domínio próprio, você vai ao domínio próprio. Ele está lá escrito. A mansidão, a calma, a paciência. Está lá, Gálatas 5:22. Vamos ler um pouco mais, que isso vai se refletir nas tuas escolhas do teu dia a dia. Entendeu? Voltando para dentro de casa. Se deixar, eu acabo fugindo. Nosso primeiro ponto, né? A comunhão com Deus versus a comunhão no lar. Eu falei aqui sobre papéis desempenhados. O maior tratado sobre família na Bíblia está em Efésios. Está em Efésios, capítulo 5. Vamos ler lá? Efésios, capítulo 5. Aqui. E vai do versículo 22 ao capítulo 6 e termina no versículo 4. O maior tratado sobre família na Bíblia está na carta de Efésios. E a carta de Efésios, a gente vai ler, antes de ler o versículo 22, vamos ler um pouquinho o que Paulo fala antes? Olha só, o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos, só o versículo 18. Enchei-vos do Espírito. Antes de Paulo começar a entrar aqui e falar de famílias, ele fala que, olha, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Porque se você for cheio do Espírito Santo, tu vai conseguir se relacionar bem com a tua mulher. Tu vai conseguir exercer uma liderança sadia, uma liderança saudável. Você vai conseguir. Mas você precisa tomar nota de que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ter mais da presença do Senhor na tua vida. Lembra que a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio o quê? Da palavra de Deus, cheio da presença do Senhor, o teu linguajar, a tua maneira de se posicionar vai ser toda direcionada pelo Senhor. E aí fica fácil. Mas não é fácil. Né? O versículo 22, ele fala: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Aí eu vou ler lá o versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A gente vai ver uma correlação dessa orientação também em 1 Pedro. Vamos abrir lá, 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 1, 2 e 7. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, se ele não for convertido, se ele não conhece Jesus, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, para que não se interrompam as vossas orações. Eu não vou entrar nesse debate, desse negócio de submissão, não. Mas eu vou falar o que a palavra de Deus fala, o que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que a submissão é a sujeição ao Espírito Santo. Então, eu não tenho como me sujeitar ao meu marido se eu não me sujeitar ao Senhor. Eu me submeto ao Senhor me submetendo ao meu marido. Não é subordinação. Não é subordinação. Submissão. Obediência. Respeito. Obediência. O que é obediência, gente? O que é obediência? Vem do latim.
oboedire, escutar com atenção, né? OB de atenção, audire, escutar com atenção. Então, a nossa tarefa feminina é ser objetiva. A gente tem que escutar com atenção. Olha o desafio, né? As mulheres, somos seres subjetivos, né? A gente consegue discernir, ao mesmo tempo, uma situação muito grande de emoção, a gente consegue discernir isso muito rápido. O homem não, o homem, né, a gente já aprendeu, que são caixinhas, né? O homem, ele é objetivo, ele consegue, né, fazer as coisas. Aí, Pedro, Paulo, gente, como eu falei, se não fosse para estar escrito, não estaria escrito. Se Paulo escreveu, é o Senhor quem escreveu. Vai lá e fala, olha só, o teu desafio, mulher, é conseguir escutar com atenção, é respeitar, ser objetiva. E você, marido, a tua responsabilidade é ser subjetivo. Olha uma coisa completando na outra. Né? E vou um pouquinho além. Quando fala, no versículo 7, sobre a interrupção da oração do homem. Eu fiquei encucada com isso. Eu falei, meu Deus, que isso? Como é que isso funciona? E aí, estudando, a gente vai ver que quando ele fala assim, para que não se interrompam as vossas orações, é um termo militar, é o do grego, a raiz do grego é um termo militar, bloqueio. Há um bloqueio no mundo espiritual. A oração do homem não sobe, o sinal é cortado. Tu não consegue falar, tu não consegue. Então, o Pedro está falando assim, ó, trata com dignidade. Sabe o que Deus está falando aqui, gente? Presta atenção, isso foi muito claro para mim. Deus está falando assim para o homem, arruma a tua casa, se resolve com ela primeiro, depois que tu se resolver com ela, eu volto te escutar. Se tu não se resolver com ela, eu não vou te escutar, não. É isso, basicamente é isso. Cristo amou a igreja como? O amor sacrificial. Esse é o amor do homem. O Senhor exige que o homem... Então, olha só. O Senhor exige que o homem ame e o Senhor exige que a mulher obedeça, né? Que a mulher obedeça. A mulher tem que ser objetiva e o homem tem que ser subjetivo. Precisa aprender a ser subjetivo. A gente consegue alcançar isso quando a gente entende que nós precisamos de ver uma palavra de submissão a Deus. Porque, apesar de estar escrito submissão, isso não é restrito a comportamento exclusivo da mulher. Lá em Filipenses, vamos abrir lá em Filipenses. Deixa eu ver, eu acho que eu tinha aberto aqui. É Filipenses, o capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, o versículo 4. Cadê? Não, versículo 3. Deixa eu pegar aqui, porque essa é... Ó, nada façais por parte da... Tem alguma outra versão? Lê aí numa outra versão. Essa daqui é a Shed. Alguém tiver a King, qualquer outra aí. Lê aí para mim, por favor. O versículo 2, o versículo 3 e 4. Olha aí, olha aí. Isso aqui é na relação fraternal, né? Se você for ver aqui, ó, lá o subtítulo, exortação ao amor fraternal e à humildade. Como assim? Eu consigo, gente, a gente vai lendo e o Senhor vai explicando para a gente como que no casamento eu consigo chegar na igreja e me submeter à liderança do pastor, à liderança, né, do ministério e não consigo me submeter a uma orientação que meu marido me deu. Não faz o menor que espiritualidade é essa, confusa. Está fora do que está na Bíblia, está fora da Bíblia, está vivendo a vida de heresia. Não faz sentido, gente. O que eu estou querendo dizer com isso? Essas falhas, essas brechas, é onde Satanás consegue colocar o dedo na nossa família. É onde a gente consegue tocar na nossa casa. Entendeu? A Vanessa falou uma coisa aqui que é extremamente importante. Eu dei muito glória a Deus.
esse tempo, ela usou aqui um termo diferente, tempo de mesa, né? Esse tempo devocional da família, ele é muito importante. Eu conversando isso com o Leandro, a gente faz devocional lá na firma, né? A gente tem muita dificuldade de sentar com a Hannah e fazermos nosso tempo com a Hannah. A gente sempre tem nosso tempo de janta junto, né? Que a gente trabalha, mas a gente tem muita dificuldade nesse sentido. A gente precisa parar essas brechas. A gente precisa sentar e ver, porque não adianta ela fazer a devocional dela, a gente fazer a nossa devocional e não ter essa troca, esses ensinos. A gente precisa ter um olhar crítico para a nossa casa. E fazer um exercício de autorreflexão sobre aonde eu estou errando, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar dentro da minha casa. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Enquanto é isso, eu vou fazer uma abertura aqui. Desculpa. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Nós também vamos ler 1 Timóteo, mas eu quero que ler primeiro agora. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Alguém abriu? Fica antes de Pedro. 4, versículo 7. Quem é que é de libertação? A galera de libertação conhece você que é de cor e salteado, né, galera? Porque é o pilar da libertação, está lá em Tiago 4, versículo 7. Está aqui, é o pilar para quem trabalha com libertação. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vocês sabiam que sujeição e submissão são palavras sinônimas, elas expressam o mesmo sentido. Não precisa a gente criar guerra dentro de casa por conta disso, porque a gente precisa ter uma vida de sujeição ao Senhor. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Você só cria resistência a Satanás quando você tem uma vida de submissão ao Senhor, submissão a Deus. Se tu não consegue, se eu não me dobro à palavra do Senhor, se eu não reconheço a vitalidade dela, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela transforma, que ela cura, se eu não creio nisso, Satanás sabe muito bem disso. E ele trabalha exatamente aí. E ele vai ruir a tua casa e vai ruir a família, num sentido todo. Agora sim, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Gente, a palavra é rica. E uma coisa que eu observei é que Paulo, Pedro escreveram essas cartas em momentos totalmente diferentes. Deve ter aí uns 8 anos de diferença entre uma carta e outra. E como que elas se correlacionam? A Bíblia foi escrita por mais de 40 homens ao longo de 1.500 anos e ela toda é linkada. Ela é toda conecta. De Gênesis e Apocalipse. Isso não tem explicação humana. Não dá para explicar isso humanamente. Isso é o Senhor, a gente precisa dar validade, dar voz à palavra de Deus. Não pode trocar letra, nem vírgula, nem mudar sentido, não, porque o sentido é um só. Gente, quem abriu? 1 Timóteo 3,16. Deixa eu... Quem achou, pode ler, por favor, que eu estou aqui perdido. Eu acho que eu botei o versículo errado.
É 2 Timóteo. 2 Timóteo 3,16. Desculpa, tá? Desculpa, mídias. Perdoe-me, por favor. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ó, o que ele fala aqui? Útil para na justiça. Quando alguém começar a falar mal da palavra, tu já vem para cá. Outro dia alguém lá no trabalho começou a questionar, eu falei, olha só, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Se tu não fala mal da palavra de Deus, não, porque ela é a palavra santa do Senhor. Se você falar mal da palavra, você está falando mal de Jesus. Aí ele disse, não está falando mal de Jesus, não. Você está falando que ela foi mal escrita, ela foi mal redigida. Olha a maluquice. Foi mal redigida? Eu falei assim, olha só. Não, porque a igreja fala uns negócios diferentes do que está escrito. Eu falei, não fala mal da igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Se você falar mal da igreja, você está falando mal de Jesus. Você não ama Jesus? Não, eu amo Jesus, realmente. Eu falei, então, para de falar mal da igreja. Porque falar mal da igreja é falar mal de Jesus. Gente, a gente tem que, puxar lá, ser didáticos e lembrar. Não pode deixar batido assim, não. Gente, olha só, tudo é no amor, tá? A gente tem um nível de intimidade para conversar com as pessoas. Esse meu amigo, ele é um homossexual, trabalha comigo. Então, assim, a gente tem que ter todo um discernimento e sabedoria. Que Tiago também fala, que nós devemos pedir ao Senhor, e Ele é bom e Ele dá. A gente precisa pedir ao Senhor sabedoria. Para fechar, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Todo mundo conhece essa. Essa é conhecida. A galera de EBD conhece. Não vou pedir para falar de qual é salteado não, porque eu não quero ver, né? Não quero expor ninguém. Tá? Não vou expor aqui ninguém. Mas a carta de Hebreus, o capítulo 4, o versículo 12, ela fala o quê? Vamos ler junto? Porque é um 4, dá licença, é 4, versículo 12. Agora, então, vamos ler juntos? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos. E eu não preciso falar mais nada. A palavra de Deus, ela fala por si só. Ela fala por si só. A gente não precisa temer se a nossa vida estiver pautada no Senhor. A gente aprende, lendo Efésios, estudando sobre família, que a nossa vida com o Senhor, ela determina todas as outras coisas. Não dá para ter relacionamento, uma coisa está ligada à outra. Tu não consegue se relacionar com o Senhor se você estiver de mal com a tua mulher. Se você estiver com briga com a tua mulher. A mesma coisa é o marido. O marido é pior ainda, hein? Que Deus não fala de bloquear a oração de mulher, não. Avarou, o Senhor continua escutando a oração. Porque tá ligado, tá. Mas a oração do homem fica bloqueada, enquanto ele não resolveu o problema da casa dele. Sabe por quê? Deus criou a família. Deus instituiu a família no Éden. É a instituição mais antiga da humanidade. É a família. O Senhor fez o primeiro casamento. Quem foi lá e se meteu, botou o dedo nesse casamento? Foi Satanás. E se a gente não tiver coberto pela palavra do Senhor, cheios do Espírito Santo, a gente, sem querer, quando vier o novo Código Civil, a gente vai ficar numa situação perdido, confuso, sem saber o que fazer. Nós precisamos ter maturidade cristã para submeter a palavra do Senhor, sermos sábios, sermos praticantes da palavra do Senhor. É assim que se faz uma família forte. É tempo de Deus, é tempo de Bíblia, é tempo de oração, é tempo de busca, é tempo de jejum, é consagração na palavra no seu real sentido, né? Consagração é dedicação. É dedicar a tua família. Casais que não têm filhos, desde agora é para orar por eles.
Antes, adolescente, eu orava pela Hannah. Adolescente, eu sempre orei e falava, Senhor, o pessoal brinca muito que a Hannah que eu sou muito agitada, e a Hannah não, a Hannah é super tranquila. Mas, eu orei muito, tá? Fruto de muita oração. Eu orava, eu consagrei meu útero, eu falei, Senhor, é tua, não me pertence. Esse tipo de responsabilidade que a gente precisa criar nos nossos filhos, a gente ensina para eles, entendeu? A gente ensina. Eu fico tentando imaginar que educação foi essa que Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel viveram. Os garotos adolescentes estavam prontos para morrer. E não era uma morte de tiro, não. Morreu, papo, acabou, não. Eles iam morrer da pior maneira possível. Tu tem noção disso? Que o menino entrou na cova dos leões para ser estraçalhado por um monte. Eu falei, que educação foi essa que esse menino recebeu? Que pais foram esses? Sabe, isso é constrangedor, porque a gente está preocupado com dar, em fazer, mas o principal, que é vida com Deus, é a espiritualidade, é a edificação, é a vida edificada, alicerçada na palavra de Deus, a gente não pode deixar passar. A gente precisa fechar as brechas. É assim que Josué construiu a fortaleza da família dele. A IBCB é uma igreja forte, porque nós temos famílias fortes. Verbaliza isso, fala isso. A minha família é forte. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E sempre serviremos ao Senhor. Fala isso. Diga com a tua palavra, repete comigo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje e sempre. E se tiver alguém na tua casa que não conhece o Senhor, é um filho, é um neto, é um sobrinho, é teu papel cristão de orar pela salvação dele. De levantar propósitos, jejum. Você, antes de ser qualquer pessoa, você é um evangelista. Você é um servo do Senhor. Então você tem que ministrar. Você tem que ministrar, você tem que evangelizar. Esse é o tempo do evangelismo. Nós vivemos os finais dos tempos. E esse é o tempo da propagação do evangelho. Enquanto nós podemos, fale, ministra. Tua responsabilidade é espiritual. Principalmente sua homem, marido. Líder espiritual da casa, você precisa ter a tua visão tem que ser mais aguçada ainda. Vamos orar. Vou pedir para você dobrar a sua cabeça e nós vamos falar com o Senhor. E eu quero lançar, ali um desafio para você rememorizar, lembrar, trazer a tua memória aí, Senhor, aonde eu estou vacilando? O que eu preciso mudar na minha casa? O que eu tenho que fazer diferente na minha casa? Como marido, como mulher, como filha, como filho. Como é que eu quero melhorar meu relacionamento? Como que eu posso servir melhor a minha família? Como que eu posso servir melhor aos meus filhos, aos meus pais? O que eu posso fazer de diferente? Eu quero ir além. Se é para andar 1 milha, eu quero andar 2. Senhor, em nome de Jesus, Pai, é achada aqui a tua família, Deus, a igreja do Senhor. Formadas por famílias. Família que o Senhor criou, que o Senhor constituiu. E Deus, nós queremos aqui nos derramar perante o Senhor, rasgar nosso coração e confessar ao Senhor aonde nós estamos deixando de fazer quando deveríamos de fazer. Confessar ao Senhor nosso pecado de omissão, porque muitas das vezes a gente deixa de fazer quando deveria de fazer, deixamos de falar quando deveríamos de falar. E Deus, nós reconhecemos e nós confessamos nosso pecado de negligência, de omissão. Nos perdoa, Deus. E, Senhor, a tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de toda iniquidade. E isso nos permite acesso ao Senhor. E, Deus, limpos e purificados pelo Senhor, nós podemos exercer autoridade. E, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te pedir, Deus, consagra a nossa família, separa a nossa casa, o nosso seio. Deus, aonde nossos filhos estiverem, com quem eles estiverem, o que eles estiverem olhando, ouvindo, escutando, Senhor, blinda a mente e o coração deles, ó Deus. De igual modo, a nossa também. Nos
dá fome e sede da tua presença, da tua palavra, da tua justiça. Manifesta, Deus, o teu poder na nossa casa, Pai. Possamos viver o extraordinário, vivermos o sobrenatural dentro dos nossos lares, ó Pai. Fortalece as nossas alianças, restaura alianças, ó Pai. Hoje é um dia tão especial. Nós iremos renovar alianças, ó Pai, que sejam renovadas espiritualmente no Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos, derrama ousadia, derrama, faz, Senhor amado, descer fogo do céu, derrama a tua Shekinah sobre a nossa vida, mantenha a chama acesa. Deus, deixa queimar, dê novamente os nossos corações pelo Senhor, pela tua presença, por mais da tua palavra, por mais de ti, porque quando somos cheios do Senhor, nós somos usados poderosamente por ti. Nós queremos ser flechas, ó Deus, queremos ser famílias usadas, instrumentos vivos do Senhor, inconformados. Nós não nos conformamos com o que está proposto pelo inferno, pelo mundo, mas nós nos queremos nos colocar, nos submeter ao Senhor, nos sujeitar ao Senhor, a tua direção e a tua orientação. Em nome de Jesus, recebe a nossa oração, o nosso clamor nessa manhã, protege a nossa casa, acampa teus anjos, Deus, bota os anjos com espadas de fogo na nossa casa, para cobrir a nossa entrada, a nossa saída, Senhor. E aonde nós estivermos, dá o livramento, Senhor. Em nome de Jesus, guarda a saída e a entrada. Repreende os dardos do inimigo, as setas de Satanás. Satanás é um derrotado, meu Deus, porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós somos casa, nós somos a tua igreja, Pai, e debaixo da tua potente mão nós repousamos e nós descansamos, em nome de Jesus, amém. Eu acho que nós estamos encerrados. Pode cantar essa música? Já que você botou? Não vou cantar não, vou deixar de louvor. Vamos cantar essa música? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você vai lembrar agora de alguém da tua casa, da tua família, e vai profetizar sobre o seu lar, a sua família. Quero consagrar